Ryan Red pagaram, né? Mergulho profundo no meu mangá favorito. O Valdes, que é uma analista de mídias, né? Mídias consumidas. É um cara que tem um repertório, né? De 0 a 5 minutos é resenha. De 5 a 10 é análise, né? Mas então usar mergulho profundo talvez seja um pouco errado da parte do Ryan Red também, né? Mergulho profundo seria acima de 1 hora. 1 hora que já é tipo um patamar acima da crítica, né? Porque a crítica é de 30 a 45 minutos. Opa, calma aí, Lukaustic. Calma aí, a gente não viu o vídeo ainda, né? Não vamos julgar. Aliás, mano, dá pra dizer que Elden Ring é nas entrelinhas uma enorme homenagem do Miyazaki ao Kentaro Miura. Opa. Ver se tem alguma coisa aqui nos recomendados, né? Eu li todo o mangá de One Piece e eu cansei da obra. Obra? Chegar a 500k até o fim do ano, vamos que vamos. Então, eu não costumo vir aqui falar muito sobre coisas que eu gosto, além de jogos e esse tipo de mídia de terror, mas o que eu queria passar com esse vídeo não é só explicar uma mídia. Explicar uma mídia? Cara, isso é um grau acima do consumir, tá? Chegar a 500k até o fim do Tem ano, que vamos que pensar vamos. Então, nisso. eu não costumo vir aqui falar muito sobre coisas que eu gosto, além de jogos e esse tipo de mídia de terror, mas o que eu queria passar com esse vídeo não é só Pô, ele fala muito rápido, velho. E ele se movimenta muito rápido também, mano. Tem que deixar no normal. explicar uma Esse cara não dá não, Eagle Egg. mídia que é muito boa, na minha opinião, tentar explicar o porquê que ela é boa, Refuta aí, Eagle Egg. o porquê que eu gosto dela e o que ela representa pra mim. E sim, o quanto que eu aprendi a consumir uma mídia que era muito Aí fudeu. Aí fudeu. Não deixam que o Bey veja esse vídeo, tá? E sim, o quanto que eu aprendi a consumir uma mídia que era muito diferente e que eu não via nem ferrando. Eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu não sou muito cara dos animes, não. Anime e mangá, no geral, era uma parada que eu não conseguia consumir muito, porque eu nunca fui muito de o cara ver tava séries, nem esse tipo de conteúdo já por si só. No máximo que eu via eram os mais clichês como Naruto e Dragon Ball, e só Dragon Ball eu acabei, na verdade. Eu acho que isso era só uma parada que eu não entendia, eu não sabia muito como consumir, eu não entendia o porquê que as pessoas gostavam tanto disso. Eu caio pureza, Valdo. Fala com ele aí. Sempre foi muito difícil de assistir aquela série famosa que tá todo mundo falando, aquele filme que tá todo mundo falando, porque ficar parado vendo alguma coisa não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E as raras exceções que eu vi foi porque pessoas me chamaram pra ver e eu tinha uma pressão pra poder assistir, porque senão é muito difícil pra mim assistir alguma coisa. Só não é a minha parada. Mas já tinha um tempo onde uma obra específica tinha me chamado muita atenção e eu já tive muita curiosidade pra ver o que ele era, e só nos últimos tempos eu tive a verdade e coragem de fazer isso. Berserk. Eu já vou falar isso aqui logo de adiante. Cara, eu não consigo nem curtir o vídeo, tá? Porque eu sei que tem isso aqui, ó. Eu sei que tem essa sequência aqui. Pera aí que chegaram ali no portão. Já volto. 1 minuto. Igor Egg, isso é bullying, tá? Só pra te avisar. E bullying é crime no Brasil. Não é uma análise, eu tive a verdade e coragem de fazer isso. Berserk. Eu já vou falar isso aqui logo de adiante. Esse vídeo aqui não é uma análise nem nada relacionado ao mangá. Eu só vou falar o porquê que eu gosto dessa parada. Até porque eu não tenho nem propriedade pra falar sobre esse Pô, então não é um mergulho profundo, né? negócio e no final eu nem quero. O meu primeiro mentiu, mano. Cara, deu mentira, cara. contato com esse nome foi uma parada até que meio legal. Eu tinha um amigo meu que jogava muita coisa junto comigo numa época, e dentre essas coisas tinha Dark Souls. Eu sempre gostei muito dessa franquia, ela sempre foi minha franquia de coração que me acompanhou desde que era pequeno, junto com algumas outras que eu também gostava bastante, mas eu nunca tinha ido muito a fundo pra entender realmente os complexos mundos de Dark Souls e o que ele representava. Pra mim ele era só aquele joguinho de espadinha difícil. Mas acontece que eu tava um pouquinho errado. Foi nesse dia que eu tive a primeira percepção do que era Berserk, uma série de mangá que inspirou muito a criação do universo
universo do jogo, meu jogo favorito. Só que desde então eu nunca tive muito interesse pra ir a fundo pra entender o que era Berserk em si. Só achava que era um mangá que inspirou o outro. Eu demorei um pouco pra cair de cabeça no que era Berserk, porque eu sempre tive uma... Dá uma olhada só no que você vai aprender durante a jornada full stack da hashtag. Durante a aula 1, a gente vai fazer o front-end de um projeto completaço, que a gente vai fazer uma réplica do Spotify. Esse daqui, o grande Spotify, a gente vai ter tanto a construção do player, a parte de álbum, artista, música, como playlists, tudo ali listadinho. Isso durante a aula 1 a gente vai mostrar a parte visual. Réplica do Spotify com um pouquinho de HTML, CSS, JavaScript, React e Vue. Já na aula 2 a gente vai fazer o back-end, que é a inteligência que roda aqui por trás desse projetinho do Spotify. Então você buscar a música, como funciona a próxima música, a música anterior. Uma certa resistência aí. Porque uma coisa que sempre me mantinha longe dele era justamente o quão complexo ele parecia que era e o quão complexo era a comunidade por trás dele, que às vezes me mantinha bem longe de tentar consumir isso. Berserk sempre foi essa obra-prima que foi a vida inteira de um cara inteiro só pra criar esse universo. E por causa do tamanho da influência dela e do tamanho da fama dela, todo mundo falando que era uma obra-prima e que aquilo era simplesmente o ápice da escritura de fantasia, aquilo me assustava porque talvez eu achava que não era pra mim. Só que teve um ponto onde a curiosidade de tentar descobrir o que era Berserk falou muito mais alto do que meu medo de não querer consumir isso, e eu decidi ler de uma vez. E agora é que a gente entra no mundo de Berserk. Eu não quero spoiler muito sobre o que é Berserk e sobre tudo que tem nele, mas eu vou falar o que for necessário de falar apenas. Pra começo de conversa, eu acho que a gente pode categorizar Berserk como uma fantasia sombria. O mundo Cara, de Berserk... consumir já foi, tá, gente? Já... Não vale nem a pena mais clicar na imagem do consumir mídias, né? Porque, pô, eu já entendi como é que vai ser esse vídeo aqui. Berserk é uma parada crua, realista. Nos capítulos daqui a gente é apresentado com um cara que é chamado de Guts. A princípio é um cara meio arrogante, que ele sai entrando e tudo que ele vê pela frente, batendo no que ele pode bater e sai dali sem muito propósito, sem muito o que ele precisar fazer ali. Essa primeira parte da história eu achei muito estranha. Isso só foi melhorar quando alguns capítulos na frente, aquele cara durão sem muita personalidade virou uma criança indefesa. Acontece que os primeiros capítulos de Berserk foram feitos quando o Kentaro Miura, o escritor de Berserk, era muito novo ainda. Peraí. Caralho. Os capítulos de Berserk foram feitos quando o Kentaro Miura... Caralho. Pô, eu não gosto de ser esse cara. Não gosto de ser esse cara, tá? Que quando a pessoa fala um nome errado, dá risada. Porque eu falo muitos nomes errados. Eu falo Berserk, né? Berserk. Não sei se é a pronúncia é correta. Também não me importo muito. Mas agora o Kentauro... Pô, de onde tu tirou essa pronúncia, cara? Não tem o U aqui, né? O Good of War, né? O Good of War eu ainda entendo. Porque tem o O, né? O cara pode ali ler como se fosse 2 Os. Ao invés de um O. Agora o Kentauro é putaria, cara. Onde é que tu viu esse U, cara? Indefesa. Acontece que os primeiros capítulos de Berserk foram feitos quando o Kentaro Miura, o escritor de Berserk, era muito novo ainda. Ele não tinha intenção de criar o universo nem o mundo inteiro de Berserk, então ele só tava jogando ali algumas ideias que ele tinha num personagem. Foi só um pouco tempo depois, quando ele virou uma criança, que a gente teve o primeiro arco de história de verdade dele, que veio junto com a criação do universo e tudo que tinha pra fazer nele. E aí que a gente topa já direto com uma das paradas que mais fazem as pessoas não quererem consumir essa obra, que foi um problema até meio que pra mim. O Berserk tem muito sangue, muitas pessoas não vivendo, e tem muita coisa que é degenerada. Puta que pariu, então. Se interna, né, malandro? E é horrível. Eu acho muito importante tirar isso logo da sai de casa, né? Caralho. frente, porque isso é uma das maiores barreiras que as pessoas encontram quando vão ler esse mangá pela primeira vez. Eu mesmo lembro muito bem que uma das principais discussões que acontecia quando o negócio era Berserk era justamente que as pessoas não queriam consumir, achavam que era só um mangá sobre lutinhas e de espadas e gente não vivendo toda hora. Isso tem uma explicação. Assiste o da Atena, né, mano? E eu vou explicar ela. Berserk é um mangá sobre a história de um cara chamado Guts. Esse carinha viveu uma vida completamente miserável a vida inteira dele e ainda vive, na verdade. A gente acompanha a vida do menino Guts desde a primeira vez que ele pega a espada dele, que é muito maior do que o corpo dele. O Guts ficou conhecido por ser esse cara que luta com uma espada que é muito maior do que ele, porque ele viveu a vida inteira dele só aprendendo a ser desse jeito. O que é muito legal de ver até. Eu acho que a parada que mais me pegou em Berserk é como que a gente consegue ver o desenvolvimento da vida dele acompanhando em volta do mundo inteiro. Eu adoro ver como em arcos dessa história a gente consegue ver a vida dele se construindo e parte muito importante da vida dele se formando. Você tem ele desde pequeno se aprendendo a lutar e se entregando a isso, conhecendo pessoas que partilham da mesma vontade dele de ser alguém, de lutar. Que isso, TT JPEG.
de sobreviver nesse mundo que foi tão cruel com eles quanto foi com o próprio Guts. E é nesse arco que ele conhece os maiores parceiros que ele poderia ter pra vida dele, eu acho. O Bando do Falcão. Bando esse que é infestado de personagens que são muito carismáticos, por mais que eles são simplesmente normais. É normal de você ver em um anime ou série os personagens principais serem muito mais destacáveis do que os restos dos outros personagens. Até em Berserk isso acontece. É só você olhar essa foto aqui, você sabe quem que são os principais. O personagem principal sempre tem aquela característica que nenhum outro tem. Ele sempre tem o cabelo pintado, ou sempre tem alguma característica na cara ou no rosto ou no corpo dele que diferencia ele de todos os outros, e isso em Berserk não acontece até certo ponto. Em Berserk todos os personagens têm uma característica muito normal entre os outros, né? Nenhum deles tem nada muito extravagante, o que faz eles serem meio que esquecíveis, mas não esquecíveis ao mesmo tempo, porque eles têm uma personalidade tão incrível que passa por tudo isso. Cada um desse bando de coadjuvante é muito importante pro personagem principal, e eles são quase que personagens principais também. E você consegue ver o quanto que, por mais que eles sejam personagens que não são importantes pra história, eles são muito reais. Tanto que o meu personagem favorito aqui não é nenhum dos 3 principais que você poderia dizer, e sim um dos coadjuvantes, esse carinha aqui chamado Judel. Esse carinha foi um dos primeiros que se juntou ao bando do Falcão há muito tempo atrás, e ele é simplesmente uma das pessoas mais carismáticas e importantes pra vida do Guts, eu acho. Eu adorava ver ele se... Oh my god, the characters are so cute. Look, I got the star eyes too. And look at the little bear on the back. Oh god, Cara, this game's it's dangerous, guys. propaganda Whatever é essa, class cara? you pick, they give you a set of outfits. This one is the ninja class outfit. Anyone can grab it. Like, they give you items to put over Quem your é essa pessoa, mano? interagindo com o resto do bando, porque ele era simplesmente o cara mais ponderado e o mais inteligente de todo o grupo ali, o que mais tinha cabeça fria, o que mais sabia pensar, mesmo ele sendo bem novo até. Ele era sempre quem ajudava, quem pensava no próximo, quem incluía todo mundo na roda de tudo que eles iam fazer, e isso em um mundo como Berserk, onde você não tem nada de bom acontecendo, é um respiro de alívio gigantesco. E, inclusive eu acho isso tão proposital, porque justamente cada integrante do bando do Falcão é um pedaço do mundo que não existe de verdade, mas que o Guts encontrou. Era o único lugar onde ele via essa parada que não existia em lugar nenhum no mundo. E isso encaixa perfeitamente pra eles Não entendi porra nenhuma, cara. personagens muito importantes pro Guts, porque o Guts nunca viu bondade no mundo. E é legal de você ver o quanto que ele muda depois que ele conhece essas pessoas que são muito importantes pra ele. E é legal depois de você ver... Cara, tô lembrando do anúncio do Spotify ainda, viado. Cara, por que o YouTube mostra essa porra, cara? Eu nunca vi um vídeo de computação nessa porra, cara. isso mudando de novo. E é exatamente porque a história de Berserk, a cada ponto, dá uma curva gigantesca, que eu não posso falar aqui, infelizmente, mas, caralho, é muito bom, velho. Eu acho que quando eu comecei a acompanhar esse mangá de lutinha, eu não fazia a mínima ideia de que ele não era sobre caras grandes lutando com espadas maiores ainda. No começo era bastante, mas isso tava muito alinhado com a única coisa que o Guts sabia fazer, e isso morreu muito rápido quando ele conheceu as pessoas. Mas, sei lá, 100 capítulos à frente disso, você consegue ver tudo isso indo pro ralo pra entrar de vez numa coisa que é quase como um mangá de sobrevivência. É muito bom, e isso muda de novo depois pra outra coisa completamente diferente. Não quero entrar muito nos detalhes do porquê isso aconteceu ou o que fez isso acontecer, mas se você ler, você vai entender. Mas eu quero só ressaltar quanto que é ainda hora essa ideia de que no começo é tudo muito raso e as coisas vão se aprofundando e aprofundando de uma forma que nem parece mais o mesmo mangá. Berserk, pra todo mundo que nunca viu o mangá e olha ele de frente, parece ser uma coisa que é só um mangazinho de luta pra você sair batendo com os outros, mas eu julgo dizer que nunca nem foi sobre isso. Na minha concepção, Berserk é uma história sobre gentileza em um mundo que não existe gentileza. É sobre você ver o Guts e o bando dele, os amigos dele, explorando vários lugares do mundo nesse Cara, Berserk é igual Ashita no Joy, né? É uma história sobre batalha, mano. Acabou, cara. É, exatamente, é um mangá de lutinha, né? É isso mesmo, cara. Não é um mangá sobre luta. É um mangá sobre batalha. Isso é importante separar também, né? esse mundo aterrorizante de fantasia sombria, onde só existem criaturas que são desprovidas de qualquer tipo de empatia ou de qualquer tipo de bondade. É o puro mal. E a quebra disso, às vezes, quando você vê partes de Berserk onde são só painéis completamente lindos que, sei lá, exalam algum tipo de calma, algum tipo de paz, de um bagulho onde você quase não vê isso. Berserk, por mais que não tenha ficado extremamente famoso, a fama dele transcende qualquer outra possível, porque a fama dele foi o que criou coisas incríveis que também
inspiraram outras pessoas a criarem mais coisas incríveis. Dark Souls que o diga e o Souls-like que o diga. Depois de ler Berserk, você tem uma sensação muito diferente do que são jogos de Souls, por mais que eles não são uma extensão do mangá. O mundo de Dark Souls é horrível e cruel, assim como o de Berserk também é horrível e cruel. Mas algumas pessoas, alguns lugares, alguns NPCs que você encontra mostram que, mesmo nos lugares mais cruéis e horríveis, sempre tem um pouquinho de bondade, sempre tem um pouquinho de gente legal pra você conhecer. Eu acho que ler Berserk foi uma parada que me abriu um pouco a mente pra eu poder entender mais como é que é mangá e por que as pessoas gostam tanto de consumir isso. É muito legal você ver aquele seu personagem ficando com muita raiva e pegando a espada dele pra começar a lutar com todo mundo, você vê ele destruindo todo Caralho, cara. Foi inacreditável, mano. mundo. É simplesmente muito foda, você fica vibrando e fica muito feliz quando acontece esse tipo de coisa. E eu julgo Pagaram 3 vezes o valor, igual Egg. dizer que mangá e anime são as R$3 no minuto, né? únicas duas mídias que conseguem fazer você sentir isso, justamente porque elas são desenhadas e você consegue ver o quanto Não, peraí. dele pra começar a lutar com todo mundo, você vê ele destruindo todo mundo, é simplesmente muito foda, você fica vibrando e fica muito feliz quando acontece esse tipo de coisa. E eu julgo dizer que mangá e anime, Não, peraí, cara. como é que é mangá e por que as pessoas gostam tanto de consumir isso? É muito Ó, porque as pessoas gostam de consumir mangás, vamos lá. legal você ver aquele seu personagem Porque é muito legal você ver o personagem ficando com muita raiva e ficando com raiva, pegando a espada dele pra começar a lutar com todo sim, querendo lutar com todo mundo. mundo, você vê ele destruindo todo mundo, é simplesmente muito foda, você fica vibrando e fica muito feliz quando acontece esse tipo de coisa. Sim, vamos lá. As pessoas gostam de consumir mangás porque é legal você ver o seu personagem ali querendo matar as pessoas e tal. Você fica vibrando, fica eufórico com isso, beleza. E eu julgo dizer que mangá e anime são as únicas duas mídias que conseguem fazer você sentir isso, justamente porque elas são desenhadas e você. Aí fudeu. As únicas duas mídias que conseguem As únicas? fazer você sentir isso, justamente porque elas são desenhadas e você consegue ver o quanto expressão e quanto sentimento uma coisa passa pelo desenho. Esse tipo de mídia é muito expressiva. Existem alguns vídeos que falam e explicam como que anime é Mas eu posso fazer isso num jogo também, né? E você controla o personagem. passa pelo desenho. Esse tipo de mídia é muito expressiva. Existem alguns vídeos que falam e Não, aí fudeu, cara. explicam como que anime é um tipo de mídia que consegue fazer você sentir muito sentimento porque ela é muito expressiva a todo tempo. E eu acho que é exatamente isso que faz ela ser tão foda. Berserk vai ficar marcado pra mim como talvez o primeiro mangá que eu realmente conseguia. Cara, esse da única mídia aí, não sei. Às vezes não tem que desse vídeo, que ele só soltou. Ah, não, é a única mídia, né? As únicas mídias, né? Mangá e anime. E o que essa obra criou Aí pra fudeu, não cara. só o universo que ela fez, mas como todo mundo fora e tudo que ele inspirou, transcende ainda existirem. Muito obrigado por ter assistido até Tá, tchau, obrigado. Cara, não entendi esse vídeo. De verdade, cara. Juro pra vocês que eu não entendi qual que é o propósito desse vídeo. Porque eu nem entendi porque que ele gostou de Berserk. Porque, assim, tudo que ele falou tem um monte de outra obra, né? Qual foi o diferencial, assim, que te pegou, te fisgou, né? Um cara desse aí, se lê o arco do Sasuke, o cérebro derrete, cara.